Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula de recuperação de história, turma do nono ano. Seguinte, peguem os livros, tá bem? Iremos ver o seguinte: a era Lula, 2003 até 2010, página 326. Vamos limpar esses óculos aqui. Enquanto isso, vocês abrem um livro. Bora lá. A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002 foi marcada por um esforço das forças conservadoras do Brasil de tentar criar um clima de tensão e medo de que a economia ficaria desestabilizada. Governar com a mídia, empresários e o capital financeiro externo contrários era difícil e a economia ameaçava entrar em crise. O foco do governo Lula se voltou para projetos de desenvolvimento econômico e de inclusão social. Havia também a preocupação com a geração de empregos formais, valorização do real, inclusão educacional com a criação do ProUni, Programa Universidade para Todos, que colocou muito filho de empregada dentro de uma faculdade, abrindo vagas para estudantes de escolas públicas no ensino superior, com isenção fiscal para essas instituições e dos programas de acesso ao ensino técnico e emprego, Pronatec, que visava destinar recursos públicos para a abertura de vagas de ensino técnico e profissionalizante, formando mão de obra qualificada e introduzindo profissionais no mercado de trabalho, e uma maior concentração de investimentos na nossa região querida e amada do Nordeste. Embora vários setores apresentassem insegurança com relação ao governo Lula, do Partido dos Trabalhadores, o maior problema era a própria economia brasileira, que estava em crise. O real se desvalorizou frente ao dólar, a inflação retornava e a sociedade brasileira perdia o poder de consumo. Para acalmar a situação econômica e popular, Lula tomou duas medidas centrais que fizeram com que o governo se consolidasse. As medidas foram a nomeação de Henrique Meirelles para presidente do Banco Central do Brasil, que já havia tido cargos executivos de confiança em diversos bancos. Isso acalmou os ânimos no mercado, mas gerou disputas dentro do PT. A ala de esquerda do partido, já insatisfeita com a aliança que levou José Alencar, do Partido Liberal, a serviço de Lula, teve deputados e senadores expulsos ou que saíram em protesto por não concordarem com as novas práticas do partido. Lula lançou uma carta aberta ao povo brasileiro, reafirmando um governo democrático, amplo e comprometido com a inclusão social. Daí, você tem a segunda medida, que nada mais é do que a criação do programa Fome Zero a partir do Bolsa Família, que consistia em destinar uma quantia mensal às famílias que viviam abaixo da linha da pobreza. O início se deu no Piauí, nas cidades de Guaribas e Apuã, consideradas as mais pobres do Brasil. Cada família recebia R$ 50. O objetivo era atender 1,5 milhão, aliás, de pessoas em todo o Brasil até o fim do ano. O programa foi muito criticado pela oposição, sendo visto como medida populista e eleitoreira, mas que de fato contribuiu para melhorar a vida das famílias pobres, o fortalecimento do Mercosul e dos países em desenvolvimento. A política externa, desenvolvida pelo presidente Lula, teve grande destaque, diferentemente dos governos anteriores. Buscou novos mercados com nações que estivessem num processo de crescimento e desenvolvimento econômico, como nos casos da Índia, China, Rússia e África do Sul. Daqui nasceu o BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o S do Sul.
Além disso, procurou fortalecer o Mercosul, ampliando as políticas econômicas de cooperação entre os países participantes desse bloco econômico. O Brasil se destacou também no G20, tudo no governo do PT. Fórum para Cooperação Internacional em temas econômicos e financeiros, do qual fazem parte 19 países emergentes e desenvolvidos, e a União Europeia. Devido às suas ações de combate à fome, de erradicação da miséria e redução do número de analfabetismo e mortalidade infantil. Continuando. Seguindo a sua política externa de soberania e defesa dos países em desenvolvimento, algumas ações merecem ser ressaltadas. O Haiti passou por um terrível terremoto em 2004 e o Brasil deu apoio financeiro e estrutural, inclusive liderando a missão militar da ONU para manter a ordem e proteger o povo haitiano. Em 2005, o Brasil também se aproximou do Japão e da Coreia do Sul, bem como de países árabes, como os Emirados Árabes Unidos e o Catar, que inclusive importaram mão de obra brasileira. O segundo mandato do presidente Lula. Mesmo com algumas ações criticadas pela ala mais radical da esquerda, a esquerda do governo, por Lula não ter rompido com o modelo neoliberal, várias mudanças aconteceram. A economia brasileira estava equilibrada, a inflação controlada e a recessão bem distante de acontecer. Mas isso foi conseguido com a política de juros altos, o que diminuía o poder de consumo, além de encarecer os bens duráveis. A política externa bem-sucedida de Lula e o equilíbrio econômico fizeram com que ele conseguisse a reeleição. Teve cerca de 60% dos votos válidos contra 40% de Geraldo Alckmin, do PSDB, no segundo turno. A aprovação do governo Lula chegou a 80% no final de seu primeiro mandato, devido à sua popularidade. A política interna econômica conseguiu com altos juros, seguiu com altos juros para controle da inflação, inclusão social para diminuição da miséria, para diminuir a miséria popular e o incentivo à produção interna, para tentar equilibrar a balança comercial. O Bolsa Família se consolidou, chegando a atingir 12 milhões e 400 mil pessoas que viviam na miséria e recebiam uma renda mensal de R$ 120. O PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, usou bilhões de reais para a modernização das estruturas do Brasil, como a criação de portos, transposição do Rio São Francisco, reformas de estradas federais, modernização dos aeroportos, entre outros. Dentre os principais programas, destacam-se o PET, que foi o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, criado em 96, ainda no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, e tinha o objetivo central de retirar as crianças e adolescentes do trabalho infantil. No governo Lula, esse projeto cresceu, repassando um valor para as crianças e adolescentes entre 7 a 14 anos que permanecessem nas escolas para as atividades culturais e esportivas. Seguido do programa Luz para Todos, criado em 2003, no primeiro ano do mandato do presidente Lula. Visa levar luz para todas as famílias. Esse projeto se consolidou em 2008, com um alcance de 7,2 milhões de pessoas, chegando a dobrar em 2010. E o Brasil Alfabetizado e o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Um dos graves problemas enfrentados por Lula foi o alto índice de analfabetismo e a baixa escolaridade, não só de jovens, como também de adultos. Mais de 10 milhões de pessoas foram contempladas, sendo investidos mais de R$ 1 bilhão nesses programas.
Houve, ou melhor, com a ampliação dos programas sociais, Lula consolidou seu governo. Houve também a criação das cotas raciais nas vagas das universidades públicas, assegurando maior acesso de afrodescendentes à educação de nível superior. E aqui a gente vai ter que tocar num ponto interessante. É sempre importante lembrar disso. Onde quer que você esteja, é importante lembrar que as cotas raciais são um mecanismo necessário e permanente, cuja manutenção é de suma importância para um equilíbrio social da sociedade brasileira, que sempre foi tão escravista e tão racista. E você nota isso diariamente na internet, nas redes sociais, os próprios famosos sofrendo com esses crimes, né? Racismo é crime. Você vê a filha do fulano, do cicrano, o próprio fulano, cicrano, você vê no esporte vários jogadores sofrendo com racismo. Isso estamos falando de futebol, né? Claro que existem outras modalidades esportivas que os atletas, infelizmente, têm que passar por isso. Não só os atletas, os torcedores também, a comissão técnica e tudo mais. O que é reflexo de uma sociedade, excludente e não inclusiva. Esse é o problema da nossa sociedade. Terrível, terrível. Chega a dar nojo falar disso. Isso, de certo modo, né, representa, como o nosso próprio livro diz, uma reparação histórica em relação à escravidão no Brasil. E se você acha que reparação histórica é uma besteira, experimente ser um escravo. Gente, não dá para discutir isso. Reparação histórica é algo que precisa ser falado sempre. Não é besteira. Racismo não é besteira. Imagine você ser julgado, subestimado, humilhado pela cor da sua pele, pelo seu cabelo. Olha só, a pessoa ainda é um ser humano. Sei lá, 206 ossos, mais de 600 músculos, algo em torno de 100 trilhões de células. E a outra pessoa também é do mesmo jeito. É só um pigmentozinho a mais na pele. Isso não faz ninguém melhor nem pior. Inclusive, é um tema interessante de redação, né? Racismo no Brasil, porque aí você pode reportar o tema de diversas formas, como, por exemplo, falar da história do racismo no Brasil na atualidade, as causas e as consequências, racismo no ensino superior, racismo, deixe-me ver, no trabalho, racismo nas escolas, que aí já envolve o bullying também. Então, muita coisa que a gente tem para falar. Mas vamos voltar aqui, que é para não sair muito do foco. A democratização do ensino superior é decisiva para o fortalecimento de um projeto de nação. O Brasil, olha, estava mirando na educação, no ensino superior, para todos, certo? Nesse período, o Brasil também sediou a Copa do Mundo de futebol, em 2014, e as Olimpíadas realizadas no ano, realizadas no Rio de Janeiro, perdoem, em 2016. O governo Lula manteve, ao final de seu mandato, um alto índice de aprovação, o que foi decisivo para a eleição de sua sucessora, Dilma Rousseff. A sucessão presidencial em 2010 foi bastante acirrada e com características que até então não se via em eleições. As chamadas mídias sociais, como o Facebook, Twitter e o falecido Orkut, foram muito utilizadas pelos candidatos, que colocavam suas ideias, propostas, concepções e até mesmo divulgando fake news e promoviam ataques pessoais. 3 candidatos rivalizaram no primeiro turno: José Serra, do PSDB, Marina Silva, do Partido Verde, e Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores. A aliança entre PT e PMDB foi a principal estratégia petista para a eleição. Eles seguiram a ideia de se aproximar de empresários para garantir não só o financiamento da campanha, mas também pelo fato de o PMDB ser o partido que, naquele momento, garantia o exercício de governabilidade, já que a maioria do Congresso Nacional
aliás, já que era a maioria, né, do Congresso Nacional, assim como os demais candidatos, José Serra apresentava os interesses de setores específicos da sociedade. E Marina Silva era vista como uma candidata que priorizava questões envolvendo as demandas do desenvolvimento sustentável, ou seja, a execução de um modelo econômico que prezasse pela não destruição do meio ambiente, que é uma coisa que a gente deve bater palmas, né? Olha só, um candidato à presidência da República de um país continental como o Brasil, querendo proteger o meio ambiente. Nossa, cara, que coisa bacana mesmo, sério mesmo. O governo Lula tinha chegado ao fim com um alto índice de aprovação e equilíbrio econômico interno e externo. O mundo passava por uma crise econômica do capitalismo financeiro com os Estados Unidos e a União Europeia apresentando altos índices de inflação e alta taxa de desemprego. Chegou a 12%, assim como na Espanha, que chegou a 25%. Nossa, divide a população da Espanha em 4. Essa parte aqui estava desempregada. 25%, gente. Apesar disso, o Brasil continuava estável, firme, forte. Sendo assim, Lula conseguiu utilizar sua popularidade para apoiar a candidata Dilma Rousseff, que foi para o segundo turno disputar com José Serra. Dilma teve 56,5% dos votos válidos, concentrados no Norte, Nordeste e em Minas Gerais. Já José Serra teve os respectivos 43,95% desses votos que foram concentrados no Sul e no Sudeste. Dilma foi, então, a primeira presidente mulher eleita na história do Brasil. Fato muito importante para a história da participação feminina na política. Claro que a gente não pode deixar de falar disso. A política econômica. Agora a gente chega aqui nas coisas mais recentes, inclusive nos escândalos, né? Pronto, vamos continuar. O governo de Dilma Rousseff vinha dando sequência ao governo de Lula, cujo objetivo era garantir o controle da inflação, a manutenção da política de juros altos, fortalecimento da produção interna e modernização industrial. Além dessas metas, outras tiveram destaque: maior distribuição de renda, fortalecimento do programa Bolsa Família e investimentos na interiorização das universidades públicas, estabelecimento de mais postos de trabalho, diminuindo o desemprego, investimentos na saúde pública e etc. A política para o controle da inflação brasileira estava diretamente ligada à política de altos juros estabelecidos no governo de Dilma. No primeiro ano de governo, em 2011, o acúmulo anual da inflação fechou 6,5%, índice considerado bom pelo Conselho Monetário Nacional e que acalmou os investidores estrangeiros, garantindo o poder de consumo dos brasileiros. Em 2012, a inflação diminuiu, chegando aos 5,8%, 5,84%. Mas no mês de dezembro, teve uma alta devido à crise econômica externa e ao aumento de preços de alimentos. Chegou a 12,73%. A média inflacionária no primeiro mandato de Dilma fez com que no primeiro mandato de Dilma, em seus 4 anos de governo, foi de 6,1%. Essa situação fez com que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, estabelecesse a redução do imposto sobre produtos industrializados, o famoso IPI, principalmente para eletrodomésticos, como fogões, geladeiras e carros nacionais, para garantir que a inflação estivesse sob controle, que o mercado brasileiro não fosse afetado pela crise externa. A pedido de Dilma, o Banco Central aumentou a taxa de financiamento no mercado
interbancário, chamado de taxa Selic, em 0,5%, o que estabeleceu uma carga de juros em 11,25%. Mas o objetivo do Banco Central era manter na casa dos 12,5%, o que traria sérios problemas para o consumo brasileiro. Na contramão, do Manteiga estabeleceu os juros em 7,5% no final de 2012 e no início de 2013. O crescimento econômico do governo de Dilma, baseado no consumo, perdeu força e o PIB não cresceu como esperado. Em 2011, atingiu 2,11% e em 2012, 0,9%, devido à política de juros altos. No campo social, o governo Dilma Rousseff teve grande repercussão com o programa Mais Médicos em 2014, que visava beneficiar as comunidades mais longínquas e que não tivessem acesso à medicina preventiva, medicina ambulatorial, medicina de emergência. Muitos médicos cubanos, argentinos e espanhóis foram trazidos ao Brasil para suprir a baixa mão de obra, visto que o número de profissionais brasileiros interessados foi inferior ao número de vagas oferecidas. Milhões de brasileiros foram beneficiados, diminuindo os índices de mortalidade no país. Outro programa que se consolidou no governo Dilma Rousseff foi o Minha Casa Minha Vida, que investiu milhões de reais na construção de moradias para as classes mais pobres, favorecendo assim inúmeras famílias brasileiras. Vamos agora tratar da crise política no governo Dilma. Mas antes, deixa eu tomar esse café, porque tá gostoso, gente. Vocês não fazem ideia. Não fazem ideia, então tá bom. Acho que o Roberto deve estar rindo de mim por aí. Vamos lá. A nova República do Brasil, iniciada no governo José Sarney, foi marcada por várias ações de corrupção. Quando a gente está falando de nova república, meus queridos, a gente está falando, olha, do rompimento ali do governo militar, também. Estamos falando da redemocratização do Brasil. E essa nova política foi marcada por ações de corrupção, inclusive o impeachment de Fernando Collor de Mello. Também ficou evidente a luta pelo controle da inflação sem perder uma boa produção interna, cujo índice é o Produto Interno Bruto, o famoso PIB. Dessa forma, o governo Dilma conviveu com alguns problemas de corrupção em alguns de seus ministérios. O ministro Carlos Lupe, do PDT, por exemplo, foi acusado de políticas de favorecimentos ilícitos no Ministério do Trabalho. As denúncias de corrupção somavam-se às insatisfações da população brasileira. Mais clara no setor da classe média, que reclamava dos altos juros que eram repassados para os bens duráveis e de consumo, diminuindo o poder aquisitivo. Um dos casos mais sérios foi o chamado mensalão, em que integrantes da alta cúpula do Partido dos Trabalhadores foram acusados de desvio de verbas e corrupção. O caso se iniciou ainda na era Lula, cuja figura política escapou ilesa na época do escândalo. Após anos do início do processo, o julgamento ainda não tinha acontecido. Essa lentidão na justiça causou protestos. Entre os mensaleiros estavam José Dirceu, ex-chefe da Casa Civil do governo Lula, Delúbio Soares, ex-tesoureiro do PT, e José Genuíno, também do PT. E Marcos Aurélio, que era publicitário acusado de ser o operador do esquema. Por fim, o Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Poder Judiciário do Brasil, julgou o caso, condenando alguns desses envolvidos à prisão. As jornadas de junho de 2013. As condições da educação e da saúde, e principalmente do transporte público, ainda eram alvo constante de crítica. As uniões estudantis, as uniões
estudantis organizaram protestos em favor do passe livre para estudantes. Esse é um momento que a gente vai rir bastante, tá? Vamos lá. Essa aqui é a hora que a gente vai sorrir demais. Porque as uniões estudantis estavam organizando esses protestos em favor do passe livre, certo? E o auge aconteceu na data de 20 de junho de 2013, num protesto, meus queridos, contra um aumento de 20 centavos, certo? Isso no governo do PT. Agora você pegue o preço da gasolina do governo do PT para o preço da gasolina do governo atual. E você note que não, tecnicamente, a gente não tem um protesto contra esse alto valor, né? Que girava em torno de R$ 2 e hoje já chegou próximo dos R$ 6 o litro. E isso por causa de 20 centavos na tarifa de ônibus em São Paulo, né? E também vamos destacar o seguinte: esses protestos também se deram contra a violenta repressão policial, que feriu manifestantes em alguns protestos anteriores. Revoltada por todos esses aspectos, a sociedade foi às ruas sem lideranças nem partidos políticos e demonstrou bastante desorganização nas suas ações, arrefecendo o movimento. Várias movimentações de rua ganharam força a partir do movimento Passe Livre. Grande participação, grande parte da mobilização foi feita nas mídias sociais, através principalmente do Facebook, permitindo que milhões de pessoas fossem às ruas protestar contra a má qualidade do serviço público e os diversos casos de corrupção. A diversidade das reivindicações e as lideranças contribuiu para a desmobilização popular aos poucos. Foi um movimento espontâneo de insatisfação, mas que apenas impediu o aumento das passagens e assustou a classe política, fazendo o legislativo tomar algumas medidas temporárias, como tornar a corrupção, algumas medidas foram temporárias, outras permanentes. Como, por exemplo, a corrupção foi tornada um crime hediondo. As reformas centrais para o Brasil, como... Um momentinho, peraí que tem uma coisa errada. Pronto. Vou colocar aqui no cantinho. Pronto. A diversidade de reivindicações. Pronto. As reformas centrais para o Brasil, como a política tributária, da educação, da mídia urbana e agrária, não foram sequer cogitadas. Apenas uma mini-reforma política foi pensada, mas ainda em discussão. Vários outros protestos aconteceram nas principais capitais do Brasil, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Recife, etc., tendo como foco também a realização da Copa das Confederações em 2013 e da Copa do Mundo em 2014. Aos poucos, grupos anarquistas e de ultradireita começaram a tomar conta dos protestos, estabelecendo depredações de órgãos públicos e privados, ataques às câmaras municipais e até mesmo à esplanada dos ministérios. Se você não sabe o que é um anarquista é aquele cidadão que acha que a sociedade pode se organizar sem nenhum governo. Por exemplo, imagine nós, sociedade brasileira, hoje. Vamos começar lá de cima até aqui embaixo. Sem presidência da República, sem Supremo Tribunal Federal, sem Senado Federal, sem Câmara dos Deputados, sem Assembleia Legislativa dos Estados, sem os palácios dos governos estaduais, sem as prefeituras e as câmaras dos vereadores.
e sem os tribunais federais, e sem os tribunais estaduais. Pronto, imagina o Brasil sem isso. Agora imagine o Brasil organizado, estruturado, sem essas instituições. Não dá, meus queridos. Você tira pelo seguinte fato: o Brasil hoje conta com essas instituições, todas trabalhando, todas na ativa, 24 horas vigilantes, e o Brasil ainda não é organizado. Imagina sem essas organizações. Então, os anarquistas acreditam nisso, tá? Que a sociedade pode ser organizada sem um governo, sem política. Mas a gente sabe que não dá, é impossível. Grupos conhecidos como Anonymous e os Black Blocs participavam dessas ações, o que, de certo modo, afastou parte da sociedade brasileira, porque, no final das contas, meio que estavam vandalizando esses movimentos que eram, até certo ponto, políticos, né? E não dá para fazer um movimento político com certas práticas, né? A menos que se esteja vivendo numa ditadura. Aí não é tão discutível assim. De fato, as jornadas de 2013 foram consideradas o maior levante popular desde os Caras Pintadas de 92, que lutavam pelo impeachment de Fernando Collor de Mello. A luta por uma sociedade melhor, pela educação, saúde, segurança pública, entre outros aspectos, sempre foi a bandeira de movimentos sociais e sindicais. Gente, o café acabou. Chega, deu uma tristeza. Vamos lá, continuando. Isso foi só o primeiro mandato, tá vendo? De Dilma Rousseff, muito conturbado. Muito diferente de Lula. As eleições de 2014 foram marcadas por um quadro político e econômico, tanto interno como externo, bastante complicados. A crise do capitalismo, que havia sido controlada desde o governo Lula, principalmente com a redução dos impostos sobre produtos industrializados, começava a dar sinais que atingiria a América Latina, essencialmente o Brasil. Desde a crise da bolha imobiliária nos Estados Unidos, que atingiu o sistema financeiro em 2008, né, aquela grande crise que eu acho que vocês... 2008? Acho que vocês tinham 2 anos nessa época, vocês não vão lembrar. Enfim, foi uma crise que atingiu o planeta inteiro de uma forma extremamente negativa. Deixa eu ver aqui, eu tinha 13 anos, mas 13 anos eu já me lembrava bem como afetou o Brasil até. E essa crise apresentava retração de crescimento, altas inflacionárias, recessão e também uma taxa de desemprego altíssima. No Brasil, o ano de 2014 apresentava diminuição do PIB e certo crescimento inflacionário, que foi largamente criticado. E, claro, criticado pela classe média e pelos empresários. Associada à crise econômica, a crise política também foi fator decisivo explorado no processo de campanha eleitoral, no mesmo ano, com constantes denúncias de corrupção, um toma lá da cá, principalmente no caso da Lava Jato, em que mais de 50 políticos de diversos partidos, como PMDB, PP, PT, PSDB, já estavam envolvidos e acusados de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. E outros crimes, como organização criminosa e etc. Considerada a eleição presidencial mais disputada da história do Brasil, 3 candidatos despontavam com força: Dilma Rousseff, do PT, disputando sua reeleição, Aécio Neves, senador do PSDB em Minas Gerais, e Eduardo Campos, ex-governador do de Pernambuco pelo partido PSB. Em meio às acusações contra o governo, uma fatalidade mudou os rumos da eleição. Em 13 de agosto de 2014, Eduardo Campos morreu num acidente de avião em Santos, no estado de São Paulo. Em seu lugar entrou a candidata Marina Silva. A consolidação de sua candidatura foi marcada pela comoção nacional devido à morte do ex-governador pernambucano.
evidenciada na primeira pesquisa eleitoral após a morte de Eduardo Campos, durante os dias 14 e 15 de agosto, em que Marina apareceu com 21% das intenções de voto, bem acima dos 8% que apresentava o ex-governador antes do seu falecimento. Mesmo assim, né, com a campanha dura e de ataques mútuos entre candidatos, Marina, já perto da eleição do primeiro turno, em 5 de outubro de 2014, começou a despencar nas pesquisas, fruto da desconfiança de sua aproximação com o sistema financeiro e de discursos contraditórios que ora afirmavam uma posição, ora afirmavam outra. Nesse sentido, foram para a disputa de segundo turno Dilma Rousseff e Aécio Neves. Dilma foi eleita com 51,64% dos votos válidos e Aécio Neves teve 48,36%. A menor disputa, aliás, a menor diferença na disputa para presidente na história do Brasil. A gente despenca aqui agora na crise de 2015. Okay? Bem, a página 336 até 341, 5 páginas. No caso, 6 páginas, né? A gente faz amanhã, tá bem? E a gente já faz e corrige as atividades amanhã, tá bom? Só um minuto. Isso aqui era mais cedo. Bom, então vou ficando por aqui. A gente se vê amanhã. Deixa eu ver amanhã. História, a gente se vê amanhã na segunda aula. Até mais, meus queridos.